Boa tarde, boa tarde. Como estamos? Creio que estamos todos bem, graças a Deus. Cada um na sua casa, cada um bem com a sua família. Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje a nossa aula ela tem o tema arte barroca e religiosidade. E por que tratar sobre esse tema? Nós estamos estudando reformas protestantes ou reformas religiosas. Nós vamos entender como se deu a arte nesse período de contraste entre a fé e a razão. Então, vamos iniciar. É importante dizer, gente, que o nosso texto base está na página 332. Então, vamos iniciar. No Brasil colonial, a presença dos jesuítas teve grande importância no processo de disseminação do cristianismo católico no interior da colônia. Por acaso, visando aperfeiçoar suas ações missionárias, os jesuítas trouxeram da Europa as influências estéticas de cunho fortemente religioso, que marcaram o estilo barroco. Na maioria das vezes, esse estilo de criação se manifestou na construção de igrejas e imagens religiosas que tomavam campo nos centros urbanos do país. Então, vamos entender. A arte barroca, gente, ela chegou ao Brasil pelos jesuítas. Os jesuítas trouxeram, além do seu catecismo, além das suas influências religiosas, católica, eles trouxeram também visões estéticas de cunho artístico baseado na arte barroca. Como vimos, o barroco se desenvolveu na Europa em um período que viveram a reforma religiosa. E esse estilo tinha como características principais o exagero. Na maioria das vezes, como o próprio texto diz aí, esse tipo de criação se manifestou na construção de igrejas e imagens religiosas que tomavam campo nos centros urbanos do país. É possível, gente, que hoje nós temos igrejas, principalmente na região mineira do Brasil, Minas Gerais, Ouro Preto e tantas outras, onde essas igrejas elas trazem detalhes muito marcante da época, muito marcante da religiosidade, da suntuosidade, do luxo. Essas igrejas elas estão repletas de detalhes da religião católica. A arte barroca, como vimos, se desenvolveu na Europa num período em que Deus relacionou-se às revoluções religiosas. Dentre os principais representantes dessa arte, podemos destacar Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Taide. Ambos viveram o auge do barroco no Brasil na passagem do século XVIII para o século XIX, promovendo um estilo próprio que tendeu a eliminar alguns dos excessos, olha só, excessos perceptíveis nas obras que tinham maior aproximação com o barroco desenvolvido no Velho Mundo. Ou seja, esses dois representantes do barroco brasileiro, do barroco que se desenvolveu no Brasil, eles não se utilizaram da característica principal do barroco europeu, que era o exagero. Eles faziam as suas obras de artes, mas com o seu estilo próprio, ou seja, eliminando todo aquele conceito que veio da Europa. O exagero, suntuosidade, o luxo, a riqueza de detalhes. E tudo isso chega ao Brasil pelos olhos, pela percepção dos jesuítas e fazendo com que esses artistas brasileiros, eles que já tinham o seu estilo próprio, se apropriasse de algumas características do barroco europeu. Arte barroca e religiosidade. Olha só um dos exemplos da arte barroca, a Ceia em Emaús, de Michelangelo, 1601. Você vai observar, com características ditas em nosso texto base da página 332, como as cores, como os efeitos são características dessa obra, desse estilo de arte, que é o estilo barroco. A profundidade, a leveza, você olha para o quadro e percebe o movimento, as cores, a dualidade entre o claro e o escuro. Você observa as artes, você já observa essas características da arte barroca.
Olha só um outro exemplo. Lembra de novo? Claro e escuro, você observa a leveza. É como se a própria arte tivesse movimento, como se a pintura tivesse movimento. E aí nós vamos entrar na escultura barroca. Vamos saber qual é ou quais são as características dessa arte. Caracterizou-se principalmente por extrema dramaticidade, grandiosidade. O italiano Gian Lorenzo Bellini foi um dos mais importantes escultores barrocos. E aí nós vemos obras desse artista. Grandiosidade, sabe? É dramático, é mostrar uma cena de drama, uma cena que te comove. Resumindo, hoje nós vimos como a arte barroca se desenvolveu em um momento onde a mentalidade das pessoas estava vivendo uma dualidade entre a fé e a razão. E essa arte, ou esse estilo artístico desenvolvido naquele momento, ele trouxe características específicas para o barroco europeu, que quando chegou ao Brasil, agregou-se características dos próprios brasileiros, dos próprios artistas brasileiros, fazendo com que essa arte tivesse todo um significado religioso, histórico-religioso. E é muito importante que a gente faça uma leitura, que possamos compreender como esse momento histórico foi vivido pelos brasileiros. Então, tenhamos todos uma boa tarde, possamos fazer possamos fazer as nossas atividades com êxito, todas elas atividades propostas no nosso roteiro. Então, vamos lá, até a próxima.